É sempre uma alegria muito grande, né, a gente poder estar falando sobre a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que essa palavra é que nos purifica, que nos transforma. E aqui na ministração de hoje, né, é um trecho, né, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, né, ele é famoso, né, alguns chamam de Sermão da Montanha, porque ele traz muito ensino para a nossa vida prática, para a transformação das nossas mentes, dos nossos corações. A essência, né, do Evangelho. Após a nossa salvação, a gente tem que estar com isso sempre nas nossas mentes e corações. E o nosso propósito, né, como cristão, é sempre projetar o reino de Deus. E aqui Jesus vai nos ensinar também que devemos fazer isso o tempo todo e qual que é a forma, né, como a gente consegue projetar na vida de outras pessoas, né, tudo aquilo que a gente está recebendo pela graça, né, pela misericórdia de Deus. Então, o Sermão do Monte, ele tem 3 capítulos, como eu falei, né? A gente vai estudar hoje o capítulo 5, e depois nós temos o capítulo 6, né? Que traz práticas espirituais, e o capítulo 7, que fecha bem essa mesma intenção de Jesus Cristo, né? E é interessante, né, a todos, depois, com calma, meditar em cima desses 3 capítulos, para trazer bem forte isso aí para dentro do coração, para que a gente possa ser verdadeiramente transformados e sermos verdadeiros filhos de Deus. O capítulo 5, Jesus começa aqui falando das bem-aventuranças, e depois ele dá uma destrinchada melhor nesses pontos, para que a gente possa entender e ter essa transformação de vida que Jesus espera de todos nós, né? Então, no capítulo 5, aqui no versículo 3, ele começa, né, falando: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é importante a gente entender bem o que Jesus está nos passando em cada parte dessa, né, para que a gente possa ter isso na nossa mente. Então, o bem-aventurado é mais do que uma pessoa feliz. O bem-aventurado, a gente poderia dizer como felizardos são aqueles, né? A gente às vezes tem essas expressões, né? Pô, numa época de crise, felizardo é aquele que tem um emprego, né? Então aqui Jesus está dizendo que é como a gente deve encarar a vida. Não é pelas circunstâncias, é por aquilo que a gente já vive no reino de Deus. Como já foi falado aqui na nossa igreja, né, diversas vezes, quando a gente encontra a salvação em Cristo, a gente é resgatado do império das trevas e é trazido para o reino de Deus. E aqui ele vai mostrar quem são aqueles, né, que verdadeiramente estão nesse reino de Deus. Então, bem-aventurança são essas ideias que vão ser passadas aqui, né? A primeira delas, humildes de espírito. Então, humildes de espírito são aqueles que reconhecem verdadeiramente a sua dependência de Deus. Então, é aqueles que sabem que sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, nada podem fazer. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui, os que choram são aqueles que já têm uma consciência. Que às vezes a gente pensa, pô, felizes os que choram, né? Porque a gente sempre leva para expressão propriamente dita da palavra, né, que traria uma tristeza, né? Mas nesse caso aqui é de consciência, não deixa de ser tristeza. Mas por que aquele que tem uma consciência que traz uma tristeza, ele é um felizardo? Justamente porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente consegue dar o início, o prosseguimento da nossa transformação. Que enquanto a gente não tem essa consciência, a gente não consegue. E a consciência de quê? Dos nossos próprios pecados, falhas, deficiências e também as do mundo, toda a maldade do mundo. E a partir desse momento, em Cristo e por meio do Espírito Santo e da palavra, a gente vai buscar essa transformação. E diz aqui, né, que esses que choram serão consolados. Porque verão essa transformação de vida, verão essa projeção do reino de Deus também na vida de outras pessoas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, esses mansos traz aqui também uma ideia de obediência a Deus. Então, os humildes, né, reconhecem a sua dependência e os mansos são obedientes. E aqui os mansos também está associado com uma humildade. Por quê? Que a partir do momento que a gente reconhece
a nossa dependência de Deus e a gente obedece a Deus, a gente consegue ter a tal da mansidão, que é aquela tranquilidade, aquele controle, né, aquele domínio próprio. A gente já não se ofende. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, aqueles que desejam verdadeiramente, né, receber a justiça de Cristo, que Cristo fez justiça em nossos lugares, e por isso nós somos salvos. Então, aqueles que desejam ardentemente isso, e ardentemente também cumprir os ensinos que Jesus nos trouxe, viver nessa obediência, nesses ensinos, né, fazendo aquilo que Jesus espera da gente, serão fartos, porque verão essa justiça, primeiro, pela salvação, e segundo, pela sua própria transformação de vida e também nos demais. Jesus sempre vai querer que a gente projete tudo isso que a gente vive na vida de outras pessoas. Quando a gente se converte, a gente tira os olhos de nós e passamos a olhar mais para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a misericórdia é o amor doador, é aquele amor que a gente entrega para outras pessoas. E quando a gente consegue desenvolver esse amor a ponto de a gente conseguir fazer coisas em prol dos outros, né? Às vezes renunciando até nossos direitos, alguns benefícios, né, que poderiam reverter para nós mesmos e a gente transfere para outros, né? Essa misericórdia ela é recebida no céu e ela é também retribuída por Deus. Então a gente receberá também os frutos dessa misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso aqui é fundamental. A gente sabe, né, que tem um versículo que diz, né, seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Muitas vezes, a gente vai ver mais para frente um pouquinho aqui, mas já vou adiantar, quando a gente fala em santidade, a gente pensa só em comportamento, mas na verdade, Jesus não está preocupado com o comportamento. O comportamento é uma consequência, ele está preocupado com o nosso coração. Por isso que aqui, os felizardos são aqueles que já têm o seu coração limpo, têm o coração puro, porque tendo o seu coração puro, a sua mente é boa e o seu comportamento também será bom. E esses verão a Deus, porque Deus é santo e com essa santidade a gente consegue enxergar a presença de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E esses pacificadores são aqueles que trazem e levam, né, a paz de Deus, encontram a paz com o Senhor e projetam essa paz no relacionamento com seus irmãos e também conduzindo esses irmãos já também se reconciliarem com Deus e ter essa paz espiritual. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui já vem muito para o nosso dia a dia, né? Então ele diz aqui, né, felizardos, né, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, toda vez que a gente começa, né, a se santificar, a ter condutas mais corretas, mais alinhadas com os céus, a gente começa naturalmente a incomodar o mundo. Por isso que onde há luz não há trevas, e as trevas não convivem com a luz. Se a gente está sendo luz, a gente vai ver mais detalhadamente agora à frente, mas isso aí começa a trazer um incômodo, e às vezes a gente começa a se afastar naturalmente de algumas amizades, da nossa própria família, né? E às vezes até perseguido mesmo, em alguns ambientes, às vezes de trabalho, na família, de ser até a pessoa que a gente chama, né, de fica pegando no pé. Ah, você é certinho, você é isso, você acha melhor que todo mundo. E a pessoa começa a te incomodar ou perseguir, né, por causa dessa justiça. Mas isso não pode trazer incômodo ou tristeza para a gente. A gente tem que lembrar que somos felizes e felizardos justamente porque estamos andando, né, no caminho da justiça. E agora já um passo um pouco mais profundo, né? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então, irmãos,
essa perseguição ela pode chegar em níveis mais extremos, como os apóstolos sofreram naquela época e outros discípulos também. Nós vemos no mundo atual, né, em alguns países, né, cristãos sendo perseguidos, torturados, mortos, presos. Então Jesus está falando, regozijai-vos, ou seja, a gente é para ter uma alegria, uma satisfação profunda quando isso acontecer. Por quê? Porque o galardão, que é aquela recompensa que está sendo preparada lá no céu, será grande. E aqui mostra mais uma vez o enfoque que Jesus tenta trazer, né, durante todo o seu ministério para seus discípulos. Nós não podemos viver focado naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente olha. Nós temos que viver focado naquilo que a gente espera, que é a nossa salvação. Então, se a gente conseguir, por meio aqui desses ensinos, né, dessas bem-aventuranças, conseguir nos lembrar o tempo todo que nós somos bem-aventurados, independente daquilo que a gente esteja vivendo naquele momento, daquilo que a gente esteja vendo ao nosso redor, diante de tantas injustiças e sofrimentos que acontecem no mundo. Então, a gente entendendo que isso aqui é passageiro, nós vamos conseguir encontrar a paz que todos nós almejamos. Porque independente de qualquer coisa, a gente vai lembrar sempre daquilo que nos traz alegria, que é a esperança, a nossa salvação. Então, resumindo, né, esse iniciozinho onde fala as bem-aventuranças, né, se a gente analisar bem aqui cada versículo desse aqui, ele fala da nossa salvação, fala da necessidade da nossa dependência de Deus, da santidade, do arrependimento, da justiça de Deus nas nossas vidas, do amor, do perdão. Fala também de que devemos confessar Jesus independentemente das circunstâncias. Então, independente do ambiente que a gente viva, do ambiente de trabalho, lógico, né, tudo que for falado aqui tem que lembrar, com sabedoria. Por isso que a grande chave de sucesso de tudo aqui é a gente seguir na direção do Espírito. Então, as nossas orações, a partir do momento que a gente entende, né, tudo que está sendo tratado aqui no capítulo 5, né, e depois a gente vai ver mais para frente aí o 6 e o 7, quando a gente entende e traz isso para dentro do nosso coração, a gente consegue ouvir mais o Espírito Santo. E na direção do Espírito, a gente deve, não é que a gente pode, a gente deve estar sempre falando de Cristo. Sempre projetando o Senhor, o nome do Senhor, o reino de Deus. Jesus não estava apenas preocupado em ensinar. Então, quando a gente pega todo o ministério de Jesus, mas particularmente, né, nesse Sermão do Monte, né, por isso que ele é tão importante e utilizado na preparação dos cristãos, né, para uma vida no reino, ele estava preocupado mais do que isso, né, estava preocupado em educar. E educar envolve a mudança da nossa essência, do nosso coração, por meio de uma transformação de mentalidade. Ensinar é trazer um conhecimento. E educar é trazer mais do que isso, é trazer uma transformação profunda, onde a gente é mudado, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, nos nossos próprios sentimentos. É um processo muito maior. Por isso que não basta, né, o pessoal, às vezes, né, tem a prática de querer decorar alguns versículos. Não tem problema nenhum nisso, mas não é suficiente. Nós temos que meditar nesses versículos, meditar na palavra de Deus, para que ela entre mais profundamente e por meio do Espírito Santo, que nós temos que estar nos consagrando todos os dias, esta palavra trazer uma revelação aos nossos corações. E é isso que vai nos transformar, que vai mudar a nossa vida. Na sequência aqui, né, Jesus também, antes ainda, né, de detalhar alguns pontos aqui, é importante destacar, né, qual é o grande objetivo, né, da nossa preparação? É nós manifestarmos os frutos, os verdadeiros frutos, ou o fruto do Espírito. E Jesus, né, trouxe outras palavras, né, que nem tem em Mateus 7, 19 e 20, ele diz, a árvore que não der bons frutos será cortada. Então, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente começa a se transformar, a gente tem que frutificar. E se não frutificar, significa que nós não estamos verdadeiramente convertidos em Cristo. E esta árvore será cortada. A figueira amaldiçoada, né, que está lá em Marcos 11, de 12 a 14, quando Jesus, vindo com seus discípulos, viu uma figueira com folhas verdes.
E a figueira, quando ela tem folhas verdes, ela indica que está na época dos frutos. Então é esperado que haja frutos. E quando Jesus chegou próximo e viu que não havia fruto, apesar dela estar na estação certa, estar preparada para isso e não estava gerando os frutos, ele amaldiçoou e no dia seguinte, quando eles passaram, ela estava seca. Então a importância, né, da gente ter no nosso íntimo esse desejo de também darmos frutos, né? E a boa notícia, né, que Jesus sempre traz um ponto que ele quer destacar e traz também a solução. Ele diz aqui de uma outra parábola, né, que é a figueira estéril no meio da vinha. Então havia a plantação de uvas, né, e tinha uma figueira que não estava gerando frutos. Está em Lucas 13, 6-9. E aí o que acontece? Né? É feito aqui numa parábola, né, onde o dono da vinha, que seria Deus, chega e diz para o lavrador, né, que é Jesus, que vai cortar aquela figueira, porque ela não está gerando frutos, não está servindo para o reino. E aí Jesus, né, na figura ali do lavrador, diz: Senhor, me dê mais um ano, eu vou adubar, eu vou preparar, eu vou cuidar, vou podar, e vamos ver se ela irá dar frutos. Se não der, a gente corta. Ou seja, nós temos essa ferramenta essencial nas nossas vidas, que é a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo nos nossos corações, para nos ajudar a frutificarmos. Então, o que precisa de nós, né, é essa decisão da gente desejar isso do nosso coração, do fundo do nosso coração, e buscarmos, conforme vai ser dito agora mais à frente, seguir alguns procedimentos, né? Então, na sequência aqui, né, logo após as bem-aventuranças, né, ele entra aqui no versículo 13 e fala que nós somos, né, o sal da terra. E se esse sal perdeu o seu sabor, ele não vai servir para mais nada e será lançado fora, pisado pelos homens. O que significa isso, né? Sal, a finalidade principal do sal naquela época ele também tem essa finalidade hoje em dia, né? Mas naquela época era mais para isso. Depois, com a ciência e tecnologia, ele serve para um monte de outras coisas. Mas naquela época é trazer vida ao alimento. Então, se nós somos o sal da terra, nós temos que trazer vida e alimento espiritual para nós, para a nossa vida e para também os nossos irmãos, projetando na vida dos irmãos. E uma outra finalidade principal era preservar a integridade da carne. Então, uma carne, para não se estragar, já que não tinha geladeira, era feita por meio de salgar. Não só a carne, como peixe, né? Carne geral, né? Não só carne vermelha, mas aves, peixe. Então, qualquer tipo de carne, para ela poder durar, não se estragar, também era salgada. E nós temos essa função, como um sal, de não permitir a degradação da nossa carne. E também projetando na vida dos nossos irmãos, ajudá-los, auxiliá-los para que eles também não se deteriorem. E aí sim preservar a nossa vida e a nossa salvação. E se esse sal perder o sabor, será lançado fora para ser pisado. Por que tem essa expressão? Porque quando o sal não cumpria mais essas finalidades, eles utilizavam ele jogando nos caminhos, né, para não formar barro com a chuva, né, para poder os caminhos serem mais fáceis de serem transitados. E é o que acontece com o cristão, como foi falado aqui em cima, né, daquelas árvores que não dão fruto, serão cortadas. Mesma coisa, a gente, como sal da terra, temos que estar trabalhando nas nossas vidas e projetando tudo isso aí também na vida dos irmãos. Na sequência, ele vem falar que nós também somos a luz do mundo. Aí ele diz, né, como luz do mundo, a gente não é escondido, a gente é colocado em um local mais elevado para poder iluminar todo o ambiente, ou toda a casa, né, onde está sendo acendida aquela lamparina, aquela candeia, né? Então, nós somos assim também. Nós não podemos nos esconder. Aqui diz no final, né, que é no versículo já 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, a luz do mundo, a luz da vida, é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fomos iluminados por Ele. E a partir do momento que fomos iluminados por Ele, nós temos que refletir a imagem do Senhor. Então, Jesus, né, espera de nós todos, né, que a gente, no nosso dia a dia, né, demos um verdadeiro testemunho, né, um testemunho com amor, com comportamento adequado, com auxílio aos nossos irmãos, né, para que a gente possa ser esse reflexo dessa luz de Jesus Cristo que nós já tivemos a felicidade e o privilégio de receber.
Então, que essa luz também alcance os nossos irmãos. Jesus veio, né, cumprir a lei, e aí ele elevou o padrão desejado, né? Então, a gente baixando aqui para o versículo 17, né? Não sei se alguém está acompanhando, né? Mas aqueles que desejam acompanhar, eu vou lendo aqui o número do versículo, né? Só para facilitar. Jesus diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que significa isso? Jesus veio, cumpriu a lei, e fruto dele cumprir a lei e ter sido morto na cruz, o seu sangue precioso lava todos nós de todo pecado e traz a nós todos santidade. Então, aqui deixa clara a necessidade que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. E complementa, né, dizendo que nós temos também que termos esse procedimento em termos de andarmos corretamente, andarmos em santidade, em correção de atitude. E Jesus aqui, no finalzinho, no versículo 20, né, ele traz um pontinho especial que é importante a gente observar. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, isso aqui é muito profundo para a gente entender. Muitas vezes, né, como nós sabemos, né, que os escribas e fariseus se opuseram a Jesus, né, e eles provocaram, né, a prisão, condenação e morte de Jesus Cristo, a gente tende a achar que os escribas e fariseus eram pessoas apenas malvadonas. Mas não eram. Os escribas e fariseus eram referências de comportamento. Os escribas e fariseus cumpriam a lei. Então, nós temos outras passagens, né, que diz, né, até de um dos fariseus em oração, dizendo, Senhor, agradeço ao Senhor, né, que eu não sou como esses impuros, esses publicanos, né, porque aí ele diz lá que ele cumpre todo o procedimento da lei, dá os seus dízimos, tudo certinho, né? E Jesus, ele chamava, né, os fariseus de hipócritas. E o que significa isso? É como se fosse uma representação, ou seja, por fora, ou seja, a manifestação externa da santidade era perfeita, mas dentro deles não eram. Jesus também chamava, né, de sepulcro caiado. O que significa isso? O sepulcro é o túmulo. Caiado é quando ele é pintado de branco por meio do cal. Então, por quê? Por fora eles são perfeitos, limpinhos, puros, até belos, né? Mas por dentro tinha muita sujeira, muita podridão. E aí Jesus nos chama, né? Nós temos que exceder em muito aos escribas e fariseus. Mas se eles já andavam tudo certinho, como é que a gente vai exceder isso? É a nossa transformação interna. É a transformação do nosso coração, é a transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, as nossas manifestações exteriores de santidade, elas não são suficientes. Nós temos que ter manifestações internas, ou seja, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo aquilo que a gente deseja, né, tem que estar alinhado com a palavra, com a vontade de Deus. Então, nós temos que cuidar e olhar para dentro dos nossos corações. E isso requer, então, uma transformação, como a gente falou. E só é possível essa transformação por meio de muita reflexão na palavra, por meio de ação direta do Espírito Santo. Então, a gente tem que aprender a ouvir mais a voz do Espírito. Jesus depois vai falar aqui também algumas coisas, né, para a gente transformar a forma como a gente vê o mundo, né? Nós necessitamos, né, nós temos que reconhecer que a gente necessita, né, dessa justiça de Jesus Cristo, né, para a nossa santidade e do aperfeiçoamento, né, como foi falado aqui, por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, Cristo é o padrão a ser buscado. Então, o que significa, né, nós, após a nossa conversão, sermos discípulos de Cristo? Nós temos que ser verdadeiramente, né, imitadores de Jesus. Então, nós temos que pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia, né? E a boa notícia é que nós temos, né, a palavra de Deus para a gente exercitar
todos os dias, e temos também a ação do Espírito Santo nos nossos corações. Então a gente tem duas ferramentas que nos capacita, né, e nos permite a chegarmos no nível, né, que Jesus deseja para todos nós. Lembrando que esse nível só vai ser atingido na segunda vinda de Cristo, quando tivermos a carne e a alma glorificados. E por que eu sempre ressalto isso? Porque a gente não pode se entristecer toda vez que a gente sente ou percebe uma deficiência nos nossos corações, nas nossas mentes, às vezes até de alguma coisa que a gente está lutando ali e está com dificuldade de vencer. A gente não pode nem se conformar e também não podemos nos entristecer, porque se a gente se entristece, a tendência natural é a gente perder força e acabar abandonando e não vai obter nunca. Então, a gente tem que lembrar, por isso, de outras passagens, quando Jesus fala, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, quem nos purifica e quem nos santifica é Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou lavado diariamente por esse sangue precioso, puro, de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue redentor. Então, todos os dias, nas nossas orações, a gente tem que pedir, né, para Deus revelar se há algum caminho mau nas nossas vidas. Ao percebermos, né, às vezes até no dia a dia, né, eu cito muito esses exemplos, né, às vezes alguma deficiência que a gente tem, e nós vamos entrar aqui em homicídio, depois adultério, a gente vai ver que o negócio é mais profundo, né? E a gente acha que já venceu uma determinada característica. Exemplo, o cara que é meio sangue quente, se estressa de fácil, aí ele está andando bastante tempo em tranquilidade ali, acha até que já venceu. E Deus, na sua misericórdia, ele permite, né, que alguém faça alguma ação, uma ofensa, alguma coisa que faz com que a gente novamente sinta, né, aqueles sentimentos ruins. Por que isso? Porque vai nos lembrar de duas coisas. Uma, a dependência de Deus. E a outra, que a gente deve ter um trabalho diário para que a gente tenha essa mansidão, esse domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então agora, né, ele trata aqui com a gente, né, do homicídio, né? O que Jesus vem tratando agora em alguns versículos na sequência aqui? São exemplos, né, de coisas que acontecem nas nossas vidas, e pelos exemplos que ele trouxe aqui, a gente vê pela sabedoria divina, que ele trouxe aquilo que mais acontece na nossa vida, que a gente mais tem necessidade de controlar e de vencer. Então, ele vem citando, né, ele vai fazer um paralelo, né, o que era antigamente e o que era agora com ele, né, que ele, como nós já falamos, né, Jesus veio, trouxe salvação para nossas vidas, derramou do seu Espírito, né, que é o Espírito Santo sobre nós, porém, o padrão de santidade foi elevado, não basta mais aquela manifestação exterior, é importante o nosso interior. Então, no versículo 21, ele fala, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Então, isso era antes. Ou seja, para o cara pecar daquele mandamento do não matarás, ele teria que efetivamente assassinar alguém. Aí, Jesus veio e elevou esse padrão. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que basta a gente sentir raiva, ódio ou ofender alguém, nós estamos infringindo o mandamento de Deus de não matarás. E como é que a gente faz, né, para que a gente consiga, né, não entrar nisso? Primeiro, a gente reconhecer que está errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente abrir mão da nossa racionalidade e justiça própria. E terceiro, a gente gerar na nossa vida o hábito de combater maus pensamentos. Então, exemplo, o irmão nos ofendeu, fez alguma coisa, nos deu até um golpe aí financeiro, sei lá, fez algo de muito grave contra nós, uma traição, qualquer coisa que seja. É instinto nosso, porque a gente ainda vive num corpo que é carnal, ainda temos uma alma que é ferida, é machucada, que já viveu situações semelhantes no passado. Então é normal o primeiro impulso ser uma reação àquilo que aconteceu, aquele estímulo.
Só que o Espírito Santo já vai nos incomodar, que a gente vai entender que não pode reagir daquela forma. Então, tem um versículo que diz: irai-vos e não pecai-vos. Qual que é a diferença de irar e pecar e irar e não pecar? Antes a gente imaginava, né? Se eu me irar, mas eu não fizer nenhum ato externo contra o meu irmão, não estou pecando. Mas, na verdade, nós não podemos ter nem mesmo sentimentos internos ou pensamentos internos contra os nossos irmãos. Então, qual que é a diferença, então? É quando eu mirar, significa o seguinte: é aquela resposta imediata daquela ofensa recebida, daquela inflamada, e de imediato a gente já substitui o pensamento. Em vez da gente pensar coisas ruins contra aquela pessoa, a gente já começa a pensar coisas boas. Eu sou filho de Deus, não posso reagir dessa maneira, tenho que amar o meu irmão, e aí a gente começa a pacificar o coração e a tomar medidas e atitudes internas dentro do nosso coração, da nossa mente, para que não venha ou não domine, né, o nosso pensamento, coisas ruins. E isso é tão grave, né, que aqui mais abaixo ele bota lá, né, se alguém vai fazer alguma oferta para Deus, e a gente pensa, né, poxa, eu estou errando muito aí quer às vezes compensar, isso é um erro grave, né, quer compensar às vezes algumas faltas, alguns comportamentos, ofertando a Deus alguma coisa. Ele coloca aqui, ó, deixa, se alguém tiver contra você alguma coisa, né, deixa perante o altar a tua oferta, ou seja, não entrega para Deus que ele não vai receber. E vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Então nós temos que estar sempre reconciliados com os nossos irmãos. Quando a gente faz algo que prejudica alguém, nós temos que procurar reparar isso. E quando alguém faz algo que nos prejudica, nós vamos ter que perdoar, sempre. E nunca termos rixa, antagonismo ou algum problema com os nossos irmãos. Ato contínuo aqui, né? Jesus traz um outro mandamento de Deus, né? Que diz assim, né? Ouvistes que foi dito, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o que acontece? Para o Antigo Testamento, que havia até a pena de morte por apedrejamento, né? O adultério, ele era caracterizado quando havia um relacionamento ali sexual entre um homem e uma mulher que não fossem casados entre si, né? Fosse casado com outros, né? E estaria traindo ali o seu parceiro, né? E Jesus trouxe como pecado, isso aqui depois ele vai esclarecer mais à frente, né? Ele trouxe como pecado. Então, isso que está falando aqui vale para pecado. Quem olha para uma outra pessoa com pensamentos impuros, já está pecando, já está deixando de cumprir o mandamento de Deus. E como do homicídio, da ira, né, para cá vale a mesma coisa. Ou seja, passou alguém ali que causou aquele impacto inicial, né, que às vezes tem a estética ou algum outro comportamento ali, alguma coisa que atraiu, aquilo ainda não é o pecado. O que é o pecado? É quando a gente permanece alimentando pensamentos, alimentando corações, alimentando desejos, aí já é pecado. Então, o que nós devemos fazer? Pode ser na televisão, pode ser num canal de YouTube, pode ser em qualquer lugar, na praia, viu alguma coisa que chamou a atenção, já temos que reagir de imediato e não ficar sustentando aquele estímulo. Então nós temos que virar o olhar, temos que trocar o pensamento. O grande segredo aqui é sempre trocar e renovar o pensamento. Então a gente começa a lembrar quem nós somos, qual é o nosso compromisso, o nosso propósito, e purificar os nossos corações. Em termos de adultério propriamente dito, Jesus, depois ele complementa aqui embaixo. Antes, né, de chegar aqui no versículo 31, ele fala, né, por meio de uma parábola, se o olho direito fizer pecar, tem que arrancar o olho direito. Acho que todo mundo conhece essa passagem aí. Se a mão fizer pecar, tem que cortar. O que ele quer dizer aqui? Que nós temos que renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Temos que renunciar os nossos desejos, as nossas vontades, se ela estiver nos afastando de Deus, nos atrapalhando na nossa comunhão com Deus, a nossa racionalidade, ou seja, aquilo que eu acho perde importância,
a gente tem que seguir a palavra. Temos que renunciar à nossa justiça própria. Então, justiça própria e racionalidade, todo mundo aqui tem. Porque a racionalidade é a nossa capacidade de pensar. Por isso que a gente tem que substituir pensamentos pelos pensamentos de Cristo, para que a nossa capacidade de pensar trabalhe já dentro da verdade, que são os ensinos, né, que Jesus nos deixou. E a justiça própria é aquela necessidade que a gente tem de ver quem faz algo de ruim, principalmente quando é contra nós, pagando algum preço. É difícil, né, a gente simplesmente olhar, ser prejudicado e achar que está tudo bem, que isso é normal. Então nós temos uma justiça própria. Aí muita gente chega e fala, né, e eu confesso que eu tive esse pensamento aí no passado, antes de conhecer a palavra de Deus, né, que eu falava assim, falar mal pode, não pode é mentir. Então quando tinha alguém que a gente sabia, né, que tinha um defeito grave, né, vamos chamar aqui até um caso mais comum, que eu acho que acontece quase na vida de todo mundo aí, em algum momento, o tal do estelionatário, aquele cara que dá um golpe, ou um colega, né, pede um dinheiro emprestado e depois não paga. Então, quando você passa por alguma situação ruim, que você já sabe que o cara tem aquela característica, aí o que você faz? Começa a falar mal do cara. Falar mal é o exercício da justiça própria. Por quê? Todos nós, né, temos um freio moral. Mesmo aqueles que não receberam a Cristo, todo mundo tem um freio moral. Todo mundo já nasce mais ou menos com o sentimento do que é certo e do que é errado. Então, muitas vezes, a gente não tem aquela vontade ou aquela força, ou até sabe que não deve fazer isso, de ir lá e agredir a pessoa, de ir lá e até fazer algo mais grave contra a pessoa, né? De causar um dano também na vida da pessoa, seria uma vingança maior, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não consegue ficar no 0 a 0. E é onde a gente acaba falando mal de alguém no intuito, né, às vezes, de desabafar, mas na verdade o que a gente está fazendo? Gerando uma justiça, condenando aquela pessoa e denegrindo a imagem dela, mesmo que seja verdade. Isso aí nós não devemos fazer. Então nós temos que renunciar também à nossa justiça própria, né? E aí ele entra aqui ainda no adultério, né, no versículo 31, que diz assim: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então isso estava sendo escrito no passado. Por quê? Porque Jesus, até numa outra passagem, ele fala isso também, né? Que ele pergunta se pode adulterar, se pode repudiar a esposa, né? E ele diz que nunca foi assim. Isso só foi consentido, né, na lei de Moisés para evitar um mal maior, pela dureza dos corações. Mas não deveria existir isso. Nunca foi assim desde o princípio, né? Fala Jesus. E por que ele traz isso? Porque a gente sabe que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, Deus, desde o princípio, né, o projeto que ele tem, é que o homem e a mulher, né, os pais, a sua casa, e se unirão formando uma só carne. E a partir daí, não pode mais separar. Aí no versículo 32 ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto, aí é o único caso que há verdadeiramente a quebra de aliança, em caso de relações sexuais ilícitas. Então a única forma de quebrar a aliança e deixar de existir o matrimônio perante Deus é quando uma das partes comete o adultério na sua relação física, na conjunção carnal, uma relação ilícita. Então, quem repudia e que não foi por este motivo, ou seja, famoso, né, no dia de hoje, né, quando você se diz, né, que não está feliz, que quer buscar uma outra realidade, que já cansou daquela vida, que tem problemas de relacionamentos, né, de incompatibilidade de gênio. Então, todas essas alegações, ela não é válida para a ruptura da aliança. Então, se alguém se separar por essas outras razões, nenhuma das partes pode novamente se casar, porque quem casar estará cometendo o adultério. E ali, a partir desse momento, haverá quebra da aliança. Então, é diferente de quando houve já essa quebra de aliança por meio de um adultério, ou alguém repudiou a mulher porque já tinha uma outra pessoa, ou a mulher repudiou o marido porque já tinha uma outra pessoa. Então, essa parte repudiada pode
voltar a contrair um novo matrimônio. É diferente, como falei aqui do início, né, para a gente ter bem isso na nossa mente. Jesus elevou o sarrafo, pegou aquela varinha, né, do salto em altura e elevou o nível, o padrão. Então não basta a construção carnal, basta pensamentos impuros para pecado, não para quebra de aliança. Então não adianta, né, se um casal se separar porque descobriu que o outro trocava ali mensagenzinha, acessava alguns sites aí proibidos, isso não configura a quebra de aliança. O que configura a quebra de aliança é a relação física do sexo ilícito. No versículo 33, Jesus diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás, falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Então, antigamente, né, era dito que se jurar tem que cumprir. E Jesus aperfeiçoou, dizendo que não é mais para que a gente jure. Então, a gente não deve ter essa prática. Por quê? Qual é o padrão do cristão? Qual é o padrão que Jesus espera da gente? Que seja, porém, a tua palavra, sim. Sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ou seja, nós que estamos em Cristo, a nossa palavra tem que ter força de juramento. Então não basta, né, a gente falar alguma coisa, não jurou, não jurei, não fiz nenhum juramento. Mas se a gente falou, o sim é sim, o não é não. Então tudo que a gente fala, a gente tem que cumprir. Então essa é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Antigamente havia uma necessidade, uma formalização de juramento. Agora não. Agora, se a gente falou, a gente tem que executar, tem que fazer. Então, como está sendo dito aqui, né, são ensinos práticos para que a gente possa, no nosso dia a dia, sabendo o que devemos fazer, começarmos a fazer. E toda vez, né, a gente sabendo disso aqui, qual que é o padrão que Jesus espera da gente? Quando a gente não consegue fazer isso, ou distraidamente a gente acaba falando um troço e acaba não cumprindo, o Espírito Santo vai nos incomodar. E o que devemos fazer nesse caso? A gente se arrepender, se der para corrigir, corrigir. Se não der, se arrependeu, pediu perdão, receber o perdão de Cristo. E não ficar entristecido ou mesmo fragilizado a ponto de, às vezes, a gente ouve, né, de algumas pessoas: eu não consigo, eu vou desistir. Nós não somos do que retrocedemos, dos que retrocedem. Nós somos daqueles que estamos sempre olhando para frente. Por isso que Jesus, em outras passagens, vai dizer: não olha para trás, para o que ficou, mas olha para frente, para aquilo que nos é proposto. Temos que focar sempre nossa visão em Cristo e avançarmos sempre. Por isso que lá no livro de Apocalipse, né, está dizendo: quem é que vai atingir e ganhar a coroa da salvação? Aqueles que perseverarem. Porque não é uma caminhada fácil, principalmente, como falou ali atrás, né? Aqueles que choram. Então a gente chora, a gente tem fome e sede de justiça. Por que Jesus já salientou que nós somos felizados? Para a gente lembrar nessas horas. Se a gente tem fome e sede de justiça, se a gente se entristece com os nossos próprios erros, com os erros e maldade que há no mundo, nós estamos no caminho certo. Então, permaneça, prossiga, avança. Agora, um outro ponto extremamente importante, né? Vai falar sobre vingança, né? É o versículo 38. Isso aqui são ensinos, né, que Jesus nos traz, e nós temos que nos convencer que temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou, independente dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos vão ser tratados e curados por Cristo, por meio do Espírito Santo. Mas nós temos que nos posicionar, temos que tomar a decisão para que isso aconteça. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Então, nessa época aqui, devia ser fácil, né? Porque olho por olho, dente por dente, a gente já nasce sabendo. A criancinha, né? Um pegou um brinquedo e já vai lá, já pega outro brinquedo e ainda deixa um tapa ali de gorjeta, né? Fala assim: já que você pegou um brinquedinho, já vou te dar, vou tomar o teu e ainda vou dar um tapinha aí para você se sentir na vantagem. Agora você está no lucro, né?
Você tirou o meu, eu já te dei 2 aqui. Então isso aí a gente já nasce sabendo. Só que Jesus, ele quer mais. Ele vem e fala assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ou seja, não é nem para a gente oferecer resistência. Por isso que eu falo, né? A gente tem que acreditar por fé em Cristo para a gente saber nos posicionar. E a gente também tem que ter muita sabedoria, que nunca é sempre ferro, fogo. A gente tem que ter sabedoria. E quem vai nos dar essa sabedoria de saber até que ponto o que devemos fazer é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que andar na palavra, tem que andar nos santificando e desenvolvendo uma sensibilidade de ouvir e de perceber o que o Espírito Santo deseja naquele momento. A gente tem que entender que nós não somos únicos, né? Nós estamos num ambiente múltiplo. E Deus está trabalhando todo mundo ali ao mesmo tempo. Então, às vezes, uma pessoa que vem e faz algum mal para a gente, Deus já está tratando aquela pessoa também. E Deus sabe que Ele precisa da gente para dar um tipo de resposta que vai atingir o objetivo naquela pessoa. Então, a gente tem que entender bem a direção do Espírito para a gente saber a resposta que a gente vai dar. Então, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui é uma punição, né? Andar 1 milha é um castigo físico, né? Era um tipo de punição. Aí fala, anda logo 2. E nisso aqui, né, é claro que essa punição, o cara está se sentindo injustiçado. Ou seja, às vezes ele está sendo punido por uma coisa que ele não fez, mas se mandou andar 1, você já anda logo 2, porque isso vai agradar o Senhor. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, esse conjunto todo aqui, ele é fundamental para a nossa vida, né? Como que a gente vence isso aqui? Quando a gente entende que Deus é o justo juiz e que a gente vive na justiça de Deus. Por isso que é procurar o reino de Deus e a sua justiça. Todo o resto será acrescentado. Quando a gente consegue verdadeiramente ter essa fé que Deus está no controle e que a Ele pertence a vingança, está escrito na palavra com esses termos, né? A vingança pertence a Deus. Quando a gente entende isso aqui, a gente consegue executar do jeito que está falando aqui. Eu vou dar um exemplo. Você está com o seu carro na rua, vem um cara e bate no seu carro por imprudência ou negligência e não quer assumir a responsabilidade. Ou não pode assumir a responsabilidade por falta de recurso financeiro ou por uma desonestidade, ele não quer assumir a responsabilidade. O que se espera aqui no seu grau máximo, né? Por isso que eu falo, tem que ter uma sabedoria, né? Porque às vezes a gente pode, né, até entrar na justiça contra alguém. Isso aí não seria uma agressão à direção de Deus. Mas o que Deus espera, né, na maioria dos casos? Que a gente tenha um entendimento e uma compaixão de que é mais importante a gente estar reconciliado com as pessoas, com os nossos irmãos principalmente, do que a gente lutar por algum direito. Por isso que a gente, como cristão, às vezes tem aquele versículo também, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, eu tenho o direito de ir até o fundo para receber aquilo ali. Agora, por isso a importância do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver pacificando teu coração, estiver te deixando numa situação que você entende que é melhor deixar para lá, deixa para lá. Porque Deus é justo. Isso significa que Ele ou já te abençoou anteriormente, ou vai te abençoar depois, compensando aquela situação, daquele prejuízo. Pode ser um dinheiro emprestado, um calote que você não recebeu mais. Por isso que diz logo na sequência, né, parece que está meio perdido aqui, mas faz parte disso. Se te pedirem, dê, e que se pedir emprestado, também empreste. Ou seja, não podemos ter medo de emprestar, de dar. Pô, vou dar o dinheiro para o cara e se ele for lá usar droga? Isso não é motivo para você negar. Mas, por outro lado, numa sociedade decadente como está hoje em dia, onde a gente anda aqui na rua, é o tempo todo, é alguém te pedindo alguma coisa, pedindo dinheiro, vendendo alguma coisa, é o tempo todo. Então, se a gente não tiver sabedoria, e essa sabedoria não pode ser da nossa carne, que a nossa carne vai dizer, não dá para ninguém não, porque só tem aproveitador. Mas ali no meio pode ter alguém precisando. Então, o que acontece?
buscar a direção do Espírito. Andou ali na rua, sentiu de ajudar, ajuda. Ah, mas se estiver dando golpe, aí o problema dele é ele com Deus. Quem é o juiz? Não sou eu. A gente tem que abrir mão dessa justiça própria. Pois se ele estiver te dando golpe, é problema dele com Deus. Deus vai tratar ele no momento oportuno, da forma correta e justa, e vai tratar a gente também. Quando a gente tem um coração que está exercendo misericórdia na vida de outras pessoas, Deus também tem misericórdia conosco. É lógico, né? Eu sempre enfatizo isso, né? Que nem oferta. Nós não podemos fazer nada desejando obter algo em troca. Isso aí é contra os ensinos de Cristo. A gente doa, ajuda, empresta, perdoa, deixa para lá um prejuízo que a pessoa te causou, deixa para lá um dano que a pessoa te causou. A pessoa no trabalho está sempre te prejudicando. Na hora que ela precisa, você vai lá e ajuda ela. Isso aí é o ensino de Cristo. E agora vem mais um ponto importantíssimo para a nossa vida cristã. Se a gente for observar bem, né, tudo que Jesus falou aqui, né, ele começou na bem-aventuranças, né, para dar o módulo, né, de governo da nossa mente, e depois ele veio dissecando aqui, né, em vários pontos, que é o nosso dia a dia. Ele não abordou tudo, mas o que ele abordou aqui é 90% do que a gente vive no nosso dia a dia. E vem agora aqui, né, do amor ao próximo, né, onde ele fala aqui no versículo 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então também estava fácil. Isso aqui naturalmente a gente já faz. Agora ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, para ser verdadeiramente filho de Deus, nós temos que amar a todos, sem distinção, inclusive aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos fazem mal, porque ele faz nascer o sol, Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então Deus, ele abençoa, é da natureza de Deus, o amor, a misericórdia, ele abençoa a todos. E aí é aquela velha história, né? E tem um versículo que fala isso, né? Quem és tu para julgar o servo alheio? Então, o que está dizendo aqui? Nós temos que amar a todos. Amar é diferente de gostar. Isso aí é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender, né? Pô, vou ter que amar todos, mas o cara tem procedimentos, tem condutas, tem várias coisas que são desalinhadas com a vontade de Deus, que são desalinhadas da palavra, que eu não concordo e não tem como gostar. Mas gostar é diferente de amar. O amar é esse amor divino, onde a gente não espera nada em troca e a gente tem a misericórdia. Ou seja, a gente alcança o irmão com a graça e não com o merecimento. Ou seja, eu ajudo aquele que me prejudica, não é porque ele merece. É porque da mesma forma que eu, sem merecer, recebi a graça de Jesus Cristo, eu entrego para ele, por graça, aquilo que o Jesus está nos ensinando. Isso aqui tem que ter muita sabedoria também. Não significa, né, associada lá com emprestar, o cara pega de dinheiro emprestado e te dá calote. Aí vem pedir de novo. Devo emprestar? O perdoar a gente sabe, né, que foi dito lá por Jesus Cristo, né, 70 vezes 7, né, num sentido de que perdoar sempre. Então o perdão, ele é sempre. O cara veio aqui, toda vez que ele passa por você, ele te xinga, você já perdoa na hora. Agora, coisas do dia a dia mais prejudiciais, você não é obrigado a ficar sendo prejudicado constantemente. Vale para relacionamentos tóxicos. Pô, tem um vizinho que é impertinente, você não é obrigado a gostar do cara. Agora, o vizinho impertinente tropeçou na frente da tua casa, caiu ali, se machucou, você não vai chegar e vai virar as costas e entrar para dentro de casa. Você vai chegar lá, vai socorrer, vai ajudar, se tiver que chamar uma ambulância, vai chamar, se tiver que fazer uma limpeza ali no ferimento do cara, vai fazer. Então, esse é o cristão, essa é a diferença. Parece uma coisa um pouco fora até da lógica humana, mas Jesus se entregou na cruz quando nós éramos pecadores, ou seja, a gente estava vivendo uma vida só para saciar a nossa vontade, o nosso desejo, errando contra Deus, errando contra os irmãos, errando contra tudo, e Jesus foi lá quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, ele foi lá e se entregou na cruz. E recebemos esse favor imerecido.
E fruto, né, dessa salvação, vem muita coisa maravilhosa nas nossas vidas, essa transformação, essa paz que excede todo o entendimento. Então, essa mesma misericórdia, né, de Deus que nos alcançou, nós temos que também transbordar na vida de todas as pessoas. Por isso que não há acepção de pessoas. Mas, por outro lado, você não é obrigado a se tornar escravo da pessoa. A pessoa está toda hora lá, pô, me arruma aí, R$100 aí que eu estou sem gás. Aí, aquilo que eu adoto para a minha vida, né, e que eu sugiro. Dá uma orada ali, se sentir de Deus que é para ajudar, ajuda. Se sentir que não é para ajudar, pô, meu amigo, hoje não tem não. Vai arrumar um emprego aí, corre atrás de outro lugar, né? Mas, por outro lado, a gente não pode também partir do princípio, né, que todo mundo está sempre procurando ali obter vantagens pessoais, né? Então, no final aqui, né, ele diz assim, ó, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nós temos que buscar essa perfeição por ação do Espírito Santo, por ação da palavra, por ação dos nossos comportamentos, das nossas condutas, né? Então, nós temos, como foi falado aqui, né, que amar aqueles que nos odeiam e devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, nós temos que orar pelas pessoas, até para que a graça de Deus também alcance aquelas vidas, para que essa pessoa possa, né, crescer, se transformar e encontrar a salvação, que é o objetivo principal aí de Deus na vida de todo mundo, né? Então, essas passagens aqui que vêm, né, do Sermão do Monte, né, nós estamos aqui no capítulo 5, ele tem a finalidade de orientar os nossos pensamentos para que a gente consiga viver na verdade, como Jesus nos ensinou. E a palavra de Deus, quando a gente lê toda a palavra, né, a gente vai vendo essas partes aqui, a gente vai lembrando de outros versículos que vão sempre trazendo para nós a complementação, o aprofundamento do entendimento. Por isso que é importante, né, todos procurarem se empenhar, nem que seja um pouquinho todos os dias, ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos traz à memória tudo que foi dito, né, e tudo que já foi dito por Jesus. Mas é importante a gente saber o que foi, né? Ele vai trazer à memória, ele não vai dar para nós aquilo que a gente não buscou ou não recebeu um dia por meio de uma pregação ou por meio de uma leitura da palavra de Deus, né? Uma coisa importante também, né, que nós estamos falando aqui em transformação de vida, né, interna, interior, nosso coração, nossa mentalidade. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos disse aqui em Filipenses 4, de 8 a 9, né, o que deve ocupar os nossos pensamentos. E tudo que a gente aprendeu, a gente deve pôr em prática, né, tudo que a gente aprendeu com Cristo, né. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, ou seja, a nossa santidade não é mais só uma manifestação externa, e sim uma transformação interna, o campo de batalha, né, espiritual é sempre a nossa mente. Então, as nossas vitórias ou as nossas derrotas, se a gente vai estar mais contente, menos contente, se a gente vai estar ansioso ou não vai estar ansioso, nós temos que controlar os nossos pensamentos. E a melhor técnica é por meio de substituição. Então, acordou de manhã, está desanimado. Pô, hoje está um dia triste, estou chateado, estou cansado, não estou com ânimo de fazer nada. Esse pensamento, ele é positivo ou é negativo? Se é negativo, não vem de Deus. Não é um sentimento que o Espírito Santo está botando dentro da gente. Se não é de Deus, pode ser da nossa própria carne, exemplo, a preguiça, né? Então, às vezes, pode ser a carne ali querendo, pô, já fez muita coisa no dia anterior, naquele dia quer ficar meio tranquilão ali, meio quietinho. Porém, se for um pensamento persistente e derrotista, o que a gente tem que fazer? Transformar ou substituir num pensamento que seja alinhado com a palavra. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, né, em Filipenses 4, 8 e 9, né? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Então, se não for nesse sentido de coisas positivas, louváveis, corretas, a gente tem que trocar por coisas louváveis, corretas. Normalmente, a nossa identidade, quem nós somos,
repetir isso, né? E complementa, né? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, ou seja, não basta a gente ficar só no campo intelectual de pensamento, a gente tem que também transformar isso em ações, né? E viste em mim, isto praticai, o Deus da paz será convosco. Quando que o Deus da paz, então está falando aqui de paz, quando que a gente vai ter a paz permanente de Cristo que já nos foi dada nos nossos corações, na nossa mente? Quando a gente conseguir ter os pensamentos corretos, alinhados com a verdade. Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então, nós temos que fazer esse exercício e não podemos negligenciar ou esquecer disso e nos dias maus estarmos aceitando pensamentos maus. Então, se tiver entrando pensamento ruim, exemplo, alguém aprontou alguma coisa contra a gente. Se eu estiver sentindo coisa ruim contra aquela pessoa, o que eu tenho que fazer? Parar imediatamente, começar a orar e abençoar aquela pessoa, porque está dito isso aqui na palavra. E eu orando e abençoando, naturalmente o pensamento começa a renovar, a gente começa a transformar, né, tudo aquilo que a gente está pensando de ruim em coisas boas, né? Um outro exemplo, né, que está na palavra de Deus em Hebreus 12, 2, né, diz assim, ó, Cristo suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Olha o exercício na mente. Nós sabemos, né, quem já assistiu algum filme, tem clipes, né, de louvores que falam da cruz, e tem, às vezes, pregações que também mostram algumas imagens, né? Cristo sofreu toda sorte de tortura, humilhação. E se a gente pensar que essa, vou chamar assim, a pessoa, né, de Cristo, não cometeu nenhum pecado, só fez o bem, trouxe uma palavra de Deus para a salvação das pessoas, se entregou, estava se entregando ali voluntariamente para aquela situação. Imagina o que deveria estar se o Jesus não lutasse contra os seus pensamentos. E qual foi a estratégia que Jesus adotou? Ele não pensou naquele instante, ele pensou no instante seguinte. Não pensou naquele capítulo, pensou no capítulo seguinte daquela história. Eu, Jesus Cristo pensando, estou cumprindo a vontade do Pai. Essa é a alegria maior, que nem a gente. Se a gente estiver fazendo a vontade do Pai, nós estamos bem, temos que nos alegrar com isso. E Jesus pensando que essa atitude toda que estava acontecendo contra ele e que ele iria em instante morrer naquela cruz lá, sofrendo com dores, tortura, humilhação, com tudo que estava, injustiça, tudo que está acontecendo lá, a quantidade de pessoas que estarão sendo salvas eternamente. Então, quando ele focou naquilo que verdadeiramente importa, não teve sofrimento capaz de derrotá-lo. Então, em nenhum momento ele desistiu, nem mesmo na fase anterior, quando ele estava em angústia, né, ali no Monte das Oliveiras, né, no Getsemane, no jardim do Getsemane, que ele chegou a suar sangue, ou seja, a angústia e a aflição já era profunda. Ele chegou a orar, porque isso aí não é ruim, nós podemos fazer isso, até o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses mesmo, um pouco antes, né? Que nós devemos fazer conhecida de Deus todas as nossas petições. Então Jesus orou, né? Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, se referindo a todo sofrimento e crucificação. Porém, não faça a minha vontade, sim a sua vontade. Por quê? Porque Jesus estava focado. E é como a gente tem que ter no nosso dia a dia, quando estivermos passando por dificuldade, por lutas, por alguma insatisfação mais profunda, não pensem naquilo, pensem no próximo capítulo, que nós temos a salvação, temos que ter uma transformação de consciência, né? Onde a gente tem a consciência de Cristo, né? De quem nós somos, né? Uma consciência da nossa identidade, quem nós somos, filhos de Deus, irmãos em Cristo. Quem é Deus? É um Deus bondoso, misericordioso, Deus de paz, Deus maravilhoso, é um Pai, que Jesus nos ensinou a chamar assim. Uma consciência de natureza, né? Qual é a nossa natureza, a verdadeira natureza nossa? Não é essa carnalidade que a gente às vezes experimenta. A nossa verdadeira natureza é de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E qual é o nosso propósito? Nosso propósito é glorificar o nome do Senhor, andarmos de tal maneira que as pessoas possam identificar em nós a presença de Deus, que a gente possa projetar o reino de Deus na vida dos outros. Então, toda vez que a gente tiver uma dificuldade aí de consciência, de sentimentos, toda vez que a gente estiver passando por alguma dificuldade, nós temos que trazer à memória toda essa consciência que já foi transformada por Cristo. Antigamente, qual era a nossa consciência? Realizar os nossos desejos, buscar os nossos prazeres. A gente vivia uma vida mais egoísta, uma vida mais focada em nós mesmos. Agora a gente vive uma vida focada em Deus, focada no próximo, focado em algo muito maior que a nossa própria salvação. É importante também, né? Só uma rendição completa ao Espírito Santo. Que a gente fala isso aqui e fica pensando às vezes nas dificuldades, né? Quando a gente sofre, né? Principalmente quem ainda está numa fase, né? Que está muito preso e não consegue liberar um perdão, que é uma coisa que às vezes machucou tão profundamente, né? Que não é fácil da gente sanar ou corrigir, né? Como que a gente consegue fazer, né? Para a gente mudar e começar a desejar o bem, orar, pedir a proteção de Deus para a pessoa, misericórdia, crescimento, a gente poder até mesmo levar ajuda a essa pessoa que tanto nos prejudicou, né? Somente por uma rendição completa ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele fala conosco, fala de forma meio baixinha, meio discreta, mas pensou alguma coisa de bom, sabe que é o Espírito Santo, já vai lá e faz, e executa. Só ele vai permitir que a gente viva como Jesus nos ensinou. Temos que tomar essa decisão de renunciarmos à nossa carne, porque a nossa carne continua até hoje buscando prazer, buscando satisfação, buscando realizações pessoais. Temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, com a plena convicção que quando a gente faz isso, Deus complementa todo o restante. E nós não podemos ter a mesma mentalidade que tínhamos no passado, que o ímpio tem até hoje, né? De lutar por essas coisas que são acessórias. Exemplo, o que há de comer, o que há de vestir. Então, essas coisas acessórias, a gente pode orar, pedir a Deus, não tem problema nenhum. Mas não pode ser o foco, não pode ser a prioridade das nossas vidas. A prioridade é a nossa transformação segundo o coração de Cristo. E, em paralelo, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, abrindo mão da nossa carne, da nossa racionalidade, da nossa justiça própria, Deus acrescenta todo o resto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações. E aí não haverá mais angústia, ansiedade. Então, toda vez que a gente está sentindo angústia, está sentindo ansiedade, a gente tem que lembrar que temos um Senhor, temos um Pai que está olhando por nós. E que nós devemos buscá-lo, abrir nosso coração e estarmos sempre unidos em comunhão com Ele, completamente submisso a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, submisso à direção que o Espírito Santo está nos dando e submisso ao que a palavra está nos ensinando. E esse capítulo 5 ele é rico, porque ele aborda 90% do nosso dia a dia, o que devemos fazer. Se a gente conseguir dar uma treinada nisso aqui, a gente já vai para o 10. E para complementar, depois tem o capítulo 6 e 7, que vale a pena olhar, refletir, meditar, para trazer para dentro do coração a forma certa, né, correta de buscar o Senhor, de continuar transformando o nosso coração, o nosso sentimento, para que a gente tenha verdadeiramente a imagem e semelhança de Cristo. Obrigado a todos, né, essa mensagem, né?